Olá! Hoje teremos aula de português. Peço que abram um livro de português na página 100. Vamos fazer uma interpretação de texto para começar, tá bom? Então, um texto bem pequenininho aí, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura. O texto chama A Formiga e a Pomba. Uma formiga foi à margem de um rio para beber água e, sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma pomba que estava numa árvore próxima da água arrancou uma folha e deixou-a cair na correnteza perto da formiga. Ela subiu na folha e flutuou com segurança até a margem. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e se preparava para colocar varas com visgo perto da pomba, que repousava nos galhos alheia ao perigo. A formiga, percebendo a sua intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. Ele repentinamente deixou cair sua armadilha, e isso deu a chance para que a pomba voasse para longe e salvo. Moral da história: quem é grato de coração sempre encontrará a oportunidade de mostrar sua gratidão. Então é um texto simples, em que mostra aí uma situação de solidariedade, né, de ajuda. Então, quando a pomba viu que a formiga estava se afogando, pegou uma folhinha, soltou perto dela para que ela tivesse um canto para poder se sustentar e não ser levada pela correnteza. E em agradecimento, quando a pomba viu que tinha um caçador querendo fazer uma armadilha, quando a formiga viu que tinha um caçador fazendo uma armadilha para a pomba, ela deu uma ferroada e acabou que conseguiu fazer com que a pomba se livrasse desse perigo, tá? Então a gente sempre deve ajudar as pessoas, porque vai chegar um dia da gente ser ajudado também, né? No texto tem algumas palavrinhas aí marcadas em mais escuro, em pretinho, que estão no vocabulário. Então vocês devem ler com atenção para ver qual é o significado de cada palavra. Algumas palavras talvez vocês já conheçam, mas o que não conheceu, o significado está lá, tá? Então vão responder a atividade da página 101 e 102 referente ao texto que acabamos de ler, tá? Vamos continuar aí na parte de gramática com o assunto numeral que está na página 102. Temos um outro texto aí, então vamos ler. Número de pecados. 3 homens chegaram às portas do céu e São Pedro perguntou ao primeiro: quantos pecados você cometeu? 6. Então, dê 6 voltas no céu, sendo 1/3 de joelhos. Perguntou o segundo: e você, quantos pecados cometeu? O dobro, de 12 voltas no céu, sendo metade delas de joelho. E o terceiro começou a se afastar, e São Pedro perguntou: aonde você pensa que vai? Eu vou à terra buscar minha bicicleta e uma joelheira. Quer dizer que os pecados dele eram bem mais do que dos outros dois, né? Então, observe que todas as palavras destacadas no texto acima referem-se à quantidade ou à posição de algo ou alguém. Toda palavra com esta função é chamada de numeral. Então, marcado no texto, a gente vai ter 3, primeiro, 6, 1/3, segundo, dobro, metade. Tudo isso se refere à quantidade. Então, quantidade a gente fala que é numeral. Os numerais podem ser cardinais quando especificam quantidades, por exemplo, 5, 40, 9, 10, o número comum que a gente já costuma ver. Eles são ordinais quando indicam ordem ou posição, por exemplo, o primeiro a chegar, o último da fila, o terceiro na conta, tá? Então, quando indicar a ordem, sequência, a gente vai ter numerais ordinais. Fracionários, a gente até ensinou fração essa semana, né? Estudamos fração, indica uma fração ou uma divisão, por exemplo, metade ou 1/3. A gente já estudou um pouquinho, vai continuar estudando fração, mas essa parte de matemática, quando a gente vê 1/3 ou metade, a gente vai dizer que o numeral é fracionário. E multiplicativos indicam uma multiplicação, por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, tá? Nessa outra página 103, a gente tem alguns numerais. Então, nós temos numerais cardinais, numerais ordinais, multiplicativos e fracionários. Vocês vão ler com atenção, tá? E vão responder aí a página, o assunto que vai da página 104 e 105. E na página 106 tem uma tarefa bem pequenininha sobre vocabulário, então, dicionário. Então, a atividade de hoje começa com o texto da página 100
e vai até a página 106 do seu livro de português, certo? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.